Dica número 1. Primeiro, vocês precisam fazer, que eu acho que é muito importante, é uma chuva de ideias. O que é uma chuva de ideias? O nome disso, no marketing, nas agências de publicidade e tudo mais, vocês veem aquelas campanhas maravilhosas, aqueles comerciais que chamam super atenção, você acha que isso veio assim, inspiração divina. Não. Eles fazem um brainstorm. Como é que se faz um brainstorm? Então, dica número 1, você vai fazer uma chuva de ideias, um brainstorm. Como é que você vai fazer um brainstorm? Você vai reunir algumas pessoas. Essas pessoas podem ser amigas, podem ser pessoas da sua família, podem ser outras mamães de influenciadores, pode ser uma reunião digital, porque eu sei que por enquanto ninguém tá podendo sair, né? Faz um grupinho e tudo mais. E aí, nesse brainstorm, é muito importante deixar claro que não existe ideia ruim, não existe ideia errada. As pessoas precisam se sentir muito à vontade de dar ideia, qualquer ideia boba. Você pode pensar, nossa, mas que ideia idiota. Mas nesse brainstorm é proibido julgar. Você não vai nem elogiar as ideias que vierem e nem vai criticar as ideias que vierem. Você vai dar um zip e vai só anotar. Então a gente começa a anotar um monte de ideia. Seja ela que tipo de ideia for, tá bom? E por que é importante a gente não criticar as ideias, mesmo que elas não sejam boas? Porque, de repente, uma ideia que não é tão boa, ela pode ser trabalhada e pode ser melhorada, e pode ser uma ideia original e virar uma boa ideia depois. Mas se a gente tá sempre nessa de julgar, é muito difícil. As pessoas não se sentem confortáveis em opinar. Elas já querem dar a opinião se for uma ideia genial. E isso não funciona. Para ser válido, as pessoas têm que ser livres para falar qualquer coisa, tá bom? Então, a base do brainstorm é isso. As pessoas têm que ser estimuladas a falar, colaborar, dar as suas opiniões, e essas opiniões todas são anotadas em uma lista, tá bom? E aí, depois que você já tem essa lista, vocês vão escolher a melhor ideia, que as pessoas julgam ali a melhor ideia, e vão trabalhar essa ideia. Vão melhorar, dar opiniões e sugestões para aquela ideia ficar ainda melhor, porque ela vai ser usada, entendeu? Você pode fazer isso na sua casa mesmo, envolve as crianças. Crianças geralmente têm muita imaginação, eles têm uma imaginação muito solta. E aí o que acontece? A criança começa a dar muita sugestão e a mãe começa, mas isso é besteira, não, bobagem, não, ninguém vai gostar disso. E aí a criança vai perdendo esse dom, porque a criança não sabe a maneira certa de fazer as coisas ainda. Então, para ela sempre vai pensar em novas maneiras de fazer as coisas, não é verdade? Então, é bom a gente não bloquear essa criatividade. Então, dica número 1, faça um brainstorm. Dica número 2, você precisa começar a fazer coisas diferentes do que você está acostumado. Por exemplo, eu vou dar uma sugestão aqui. Para a sua criatividade aflorar, você tem que fazer coisas que você não faz normalmente. Um exemplo de uma brincadeira que você pode fazer amanhã com seus filhos. Você vai pegar um objeto da sua casa, por exemplo, uma escumadeira, né? E aí cada um que tá na brincadeira vai fazer uma coisa diferente, vai usar a escumadeira para uma coisa diferente. A escumadeira não foi feita para cantar, por exemplo, mas você vai usar ela como um microfone. Ela não foi feita para você pentear o cabelo, entendeu? É uma brincadeira muito usada no teatro, em exercícios para desenvolver a criatividade. Porque você começa a ter uma visão diferente das coisas. Você começa a ver um objeto na sua casa, por exemplo, uma peneira. Você vê uma peneira, ela serve para quê? Para o macarrão, para você escorrer a água. Só que aquela peneira pode servir para muito mais coisa. De repente você põe ela contra a luz, ela dá um efeito legal, fica uns furinhos no rosto. Eu já vi fotógrafo usando esse artifício. Ou embrulha ela num pano, faz um chapéu. Eu não sei, vocês vão ter que realmente estimular. E pode ser que seja meio bobo no início e que depois esse desafio vai se tornando mais interessante e vai ficando melhor. O importante é tentar. O importante é se esforçar. Descanse. Mas não há criatividade que resista a uma mente exausta. Não há criatividade que resista a uma mente exausta. Você precisa descansar para ter boas ideias. Você precisa tirar um tempo para você. Sabe para que vai ser esse tempo? Para você ficar ociosa.
Isso é muito difícil, tá, meninas? Isso aí, pra mim, é quase impossível. A tia Adri sempre tá fazendo os rolês todo, muita coisa. Mas você precisa tirar uma parte do seu dia pra ficar ocioso, pra meditar, pra ouvir uma música, pra ver a rua, os prédios, o que tá acontecendo, contemplar a vida, pensar nas coisas que você tem feito. Porque sem isso, realmente é muito difícil. Você começa a viver no automático o tempo inteiro.